Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 8 de março de 2021, o dia que o Senhor, uma segunda-feira, que o Senhor preparou, que o Senhor já concretizou, já manifestou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. E hoje é um dia especial, né? Onde se comemora, né, o Dia Internacional das Mulheres. Que Deus te abençoe, você que é mulher, serva do Senhor, você que serve ao Senhor através do teu ministério, a tua vida, tua casa, tua família, esposa, filha, mãe, avó, neta. O Senhor te abençoe, o Senhor derrame da sua graça sobre a tua vida, sobre os teus valores, os teus absolutos, teus sonhos, teus projetos. O Senhor esteja sobre todos aqueles que estiverem também ao teu redor e você seja uma grande bênção em nome de Jesus. Nós estamos lendo a palavra do Senhor, cada dia um pedaço, uma porção, e nós estamos meditando um pouquinho, né, na palavra do Senhor a respeito de Mateus. Estamos em Mateus capítulo 14, metade do livro do Evangelho de Mateus, né? Mateus capítulo 14, falando sobre os momentos assim cruciais na vida de Jesus, no seu ministério e aquilo que ele estava por ainda fazer antes, né, da sua paixão, antes do seu sacrifício. Só que esse momento ele também ele carrega uma certa apreensão, uma completa apreensão face àquilo que estaria acontecendo daqui a alguns meses, né, com a vida de Jesus e todo o cumprimento da palavra. Mas a morte de João Batista foi um dado muito importante, foi um evento, um momento assim, com certeza difícil ao Senhor Jesus, porque João Batista era primo, né, de Jesus, e primo também, possivelmente alguém muito próximo, porque a Bíblia fala que Isabel e Zacarias, o sacerdote, Isabel, a sua esposa, né, recepcionaram Maria quando Maria estava grávida, sendo que Isabel já estava grávida há algum tempo já, né? E a Bíblia diz que eles recepcionaram, hospedaram Maria na sua casa, porque Maria estava enfrentando uma situação muito difícil, né? Porque quando ela optou por servir ao Senhor através da sua vida e tudo, ela engravidou ainda solteira, né? Não havia sido completado todos os protocolos da época, né, no casamento com José. José havia colocado a intenção, né, um desposamento, mas entre o desposamento e o casamento de fato, havia pelo menos um período, mais ou menos, pela tradição, de 1 ano. Então Maria, dentro desse 1 ano de preparativos, né, de José para o casamento, Maria engravidou. Então, com certeza, ela estava padecendo uma situação muito difícil. E Isabel e Zacarias foram as pessoas que hospedaram Maria, né? Foram assim, instrumentos de Deus, até de consolo, de conforto na vida de Maria, num momento, né, assim, delicado dela, frágil dela, porque ela estava grávida. Então João Batista tinha essa conexão com Jesus, não obstante falar de todo o ministério, a voz do que clama no deserto, que ele haveria de preparar lugar, né, o caminho para o Messias. Então, claro, tudo isso nós entendemos na palavra. Agora eu estou falando na questão familiar, de sentimento, de amizade. Então, a morte de João Batista foi para Jesus, com certeza, um momento muito difícil, né? E a partir desse momento, Jesus começa a se posicionar e acontece imediatamente depois o milagre da multiplicação. E o milagre da multiplicação, que foi o evento, né, foi o milagre mais coletivo, né, da palavra de Deus e principalmente de Jesus, né, foi quando esse milagre ultrapassou a barreira das 20 mil pessoas, né? Então foi um momento
muito importante, porque o que significa isso? E hoje eu fazendo alusão ao Dia Internacional, né, das Mulheres, fazendo alusão a isso, e essa palavra é maravilhosa por causa desse aspecto, né? Porque se você reparar, na palavra de Deus fala multiplicação, mas em nenhum momento, né, os títulos do texto, desse trecho da palavra, fala a primeira multiplicação, outros falam, né, a multiplicação dos pães, e também tem, Jesus na verdade é instrumento de duas multiplicações de pães, né? E também na segunda multiplicação, mas Jesus mesmo ele não fala em multiplicação. E eu, aproveitando o Dia das Mulheres, eu quero tocar nesse assunto. Ainda que nós tenhamos o ministério da multiplicação, ainda que o reino dos céus tenha esse caráter, né? Essas características de multiplicação, para o servo de Deus, na verdade, a lógica é outra. Por quê? Porque a multiplicação é o resultado. Então vamos pensar nos detalhes, já que a gente conhece o texto, já lemos várias vezes, né? E com certeza nós já ouvimos falarem muito sobre esse texto. Você pode perceber que a multiplicação aconteceu a partir de duas atitudes de Jesus. A primeira, ele pediu para que lhe trouxesse, né, os pães e os peixes. Segunda, a Bíblia fala que ele deu graças ao Senhor, ou seja, ele agradeceu por aquele alimento. Ele, como que se ele estivesse, e isso é o que nós fazemos quando agradecemos ao Senhor, nós estamos, na verdade, devolvendo a ele, identificando a verdadeira propriedade, né? Quando eu consagro e nós consagramos os nossos filhos ao Senhor, nós estamos identificando a verdadeira propriedade, dizendo, os meus filhos não são meus, eles são do Senhor, né? Se eu estou circunstancialmente, né, em um tempo limitado cuidando deles, na verdade eu estou sendo mordomo, né? Eu estou sendo um enviado do Senhor para cuidar dos meus filhos. Mas os meus filhos, na verdade, não são meus, são do Senhor. Então é esse o sentimento de quando nós agradecemos. Então quando Jesus agradece ao Senhor por aqueles pães e pelos 2 peixinhos, ele está depositando, devolvendo ao Senhor, que o deu, né? O Senhor está devolvendo. Esse é o sentimento. E em terceiro lugar, a Bíblia fala que ele fez o quê? Partiu os pães. Então, a multiplicação ela veio a partir da atitude de partir. Por quê? Porque aquele pão simboliza a nós todos. E agora falando, propriamente dito, né, do Dia das Mulheres, eu quero falar sobre a mulher chamada Joquebede, né? Por quê? Essa mulher chamada Joquebede, ela na verdade, ela fez o quê? Ela tomou qual a atitude? No momento em que ela percebeu que estava grávida, com certeza veio a apreensão. Porque nesse momento estava baixando uma lei pelo faraó que todos os bebês que nascessem do sexo masculino, né, fossem mortos. E as parteiras do reino, do império egípcio, foram ordenadas que matassem, né, ou que entregassem o bebê vamos dizer assim, aos guardas egípcios, né? Por quê? Porque a população estava se multiplicando muito além, muito acima da população egípcia, né? E o povo de Deus estava muito grande, estava multiplicado várias vezes.
Então o que Joquebede faz? Diante de tudo isso, ela fica grávida, Moisés nasce, e ao terceiro mês, quando ela percebe que não tem mais jeito, não havia como sustentar aquela situação, ela pega um cesto, betuma o cesto, né? Deixa o cesto completamente impermeável, coloca o bebê chamado Moisés ali, claro que Moisés vai ser chamado mais tarde Moisés, né? Mas ele coloca o bebê Moisés ali e pede para que Miriam acompanhe o cesto num braço do rio Nilo, exatamente o braço que passava pelas costas do palácio onde a filha do faraó se banhava. E aí ela vê aquele bebê, vê o seu choro. Então, para vocês mulheres, né, que sabem o que significa isso, muito mais do que eu, porque vocês têm a capacidade de germinar, de gestacionar, organicamente falando, né? E não importa se a mulher já ficou grávida ou não, mas existe esse sentimento. Então, o que ela fez quando ela teve Moisés nos seus braços? Porque é a atitude do servo de Deus. O servo de Deus, ele sempre sabe que tudo que vem à sua mão não é para ele, mas existe um propósito. E Joquebede sabia que aquele bebê tinha um propósito na sua vida. Mas não obstante na sua vida, havia um propósito maior no plano de Deus. Porque tudo que vem à tua mão, existe um plano de Deus, um propósito de Deus. E Joquebede não foi diferente, como aquelas viúvas do tempo dos profetas lá, do livro de Reis, a mesma coisa. Ah, eu tenho um pouquinho de azeite numa botija. A outra falou, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Então elas entenderam, e vocês, mulheres, têm esse sentimento muito mais à flor da pele do que nós, homens. Porque vocês são aquelas que vivem repartindo, né? E a multiplicação é o resultado de alguém que se partiu. E Joquebede, ela se parte e reparte, né? Então, quando ela entrega Moisés, ela está se partindo. Partindo nos seus sonhos, partindo nos seus projetos. Ela está tirando de si, como mãe. E exatamente o que vocês, mulheres, fazem tão bem. É por isso que vocês, e eu sempre falo, né, principalmente no nosso tempo, que nós homens ficamos para trás, né? E muitos de nós, ou alguns de nós, não muitos, mas alguns de nós, têm esse conflito interno, interior, muito grande, né? E a dificuldade de aceitar isso talvez responda algumas vezes de tanta violência em relação às mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas avançaram no seu tempo. Elas deram continuidade porque elas são, né? É o gênero que parte, que tira de si para entregar ao outro. E nessa atitude, que é uma atitude espiritual, ela entenda ou não isso, mas é uma atitude espiritual, ela está germinando o quê? Gestacionando o quê? Ela está causando uma multiplicação a partir, né, do seu partir, do seu entregar. E Joquebede, quando ela entrega Moisés, porque um servo de Deus, o que ele tem não é dele, mas pertence a um plano, pertence a algo, que talvez ele não saiba, ela não saiba, mas que o Senhor está por produzir. E exatamente o que Joquebede faz em relação a Moisés. Joquebede entrega, e por incrível que pareça, aquela filha do faraó, né, aquela princesa,
vê que é um menino hebreu, né? Com certeza Miriam, outra mulher que excelente, né? Porque teve uma estratégia, toda uma delicadeza, né? Aquele menino começou a chorar e ela possivelmente chegou lá perto, olha, tá chorando, nossa, que menino bonito e tal. Então, exato, as características da mulher foram tão importantes que se não fossem Miriam e Joquebede, Moisés não teria realizado o que realizou. Mas foi a partir de uma entrega, a partir de si próprio, né? Entregando, abrindo mão. Joquebede abriu mão. Exatamente o que o menino na multiplicação dos pães fez. Ele abriu mão. E quando Jesus vê aquilo, Jesus não faz por menos, porque ele também abre mão. Porque ele também, com certeza, humanamente falando, estava com fome. Mas ele abre mão e parte. E a Bíblia fala que não foi, o pão não multiplicou pura e simplesmente. Mas o pão foi o quê? Partido e repartido. A partir do partir do pão é que as coisas foram acontecendo. E os cestos foram se multiplicando. E os pães, os pedaços de pães foram acontecendo. Então, esse mover de multiplicação é o resultado de alguém que se entregou de si, assim como Joquebede fez. E assim como você, mulher, faz todos os dias. Você parte de si, você entrega de si, você abre mão de si pelo outro. E a vida nada mais é do que o resultado. A multiplicação nada mais é do que o resultado de alguém que se entrega pelo outro, para que o outro seja alimentado, abençoado, suprido. E essa dinâmica, ela é maravilhosa, porque essa dinâmica diz respeito ao movimento espiritual, de crescimento, desenvolvimento, de nascimento, né? E de multiplicação, porque a multiplicação não é o ato em si, mas é o resultado, o resultado de alguém que se entrega. Nesse caso aqui, duas vezes. Primeiro o rapaz, o menino, e depois o próprio Senhor Jesus. Então essa multiplicação tinha para Jesus elementos espirituais maravilhosos, e o Senhor estava falando também. O pai estava ministrando ao filho, e o filho estava ministrando a todos. E você percebe isso também exatamente nas viúvas do tempo dos profetas, o mesmo sentimento. O que é que você tem? Ué, eu tenho um pouquinho de azeite na botija. Então vai, fecha a tua porta, antes, né? Vai, pega recipientes em toda a circunvizinhança, pede lá para os teus filhos te ajudarem, né? Pegue tudo que for vasilhame, recipiente, odre, tudo que for, leva lá e começa a derramar. Eu tenho certeza absoluta, mas nós vamos conferir lá no céu. Mas eu tenho certeza absoluta que aquele pouco de azeite no seu vasilhame, ele não multiplicou. Mas a multiplicação veio a partir de uma atitude. Qual foi? Dela, né, derramar o azeite da sua botija naqueles vasilhames. Aqueles vasilhames, sim, encheram. Mas com certeza, depois que acabou os vasilhames, a botija permanecia, né, com o nível de azeite exatamente no mesmo lugar. Que foi a entrega daquela mulher. Foi a disposição. E vocês, mulheres, carregam essa capacidade. Aí fora, o pessoal chama isso de sexto sentido. Mas nós aqui de dentro chamamos de uma outra maneira. Claro, temos muitas frases para expressar esse sexto sentido, mas é uma delicadeza
que vem da parte do Espírito Santo para alguém que carrega no bojo da sua vida, da sua constituição, a capacidade de se repartir, a capacidade de se partir pelo outro. Exatamente o que Elias falou para aquela mulher. O que é que você tem? Olha, eu tenho um pouquinho de farinha e tenho um pouquinho de azeite. Perceba que Elias não perguntou o que ela ia fazer, só perguntou o que tinha. Mas aí ela falou, eu vou preparar lá um bolinho, sei lá, um amassadinho de farinha com azeite, vou pegar 2 cavacos e nós vamos nos alimentar do último alimento. Com certeza aquele menino, filho daquela mulher, estava assim verde de fome, num desespero completo, chorando, desesperado, porque a fome dói. A fome dói. Muitos de nós não passamos por isso. Mas quem já passou de fato por isso, sabe que a fome dói. E a fome estava doendo. Só que aquela mulher, numa atitude de entrega, de se repartir pelo outro, obedeceu ao profeta. E a Bíblia fala que durante todo o tempo daquela seca, daquela região, que seriam 3 anos e meio, não lhe faltou azeite na botija e nem farinha, na panela. Por quê? Porque a multiplicação foi um produto do repartir. E vocês, mulheres, têm essa capacidade. A capacidade do repartir de si. É por isso que vocês, quando são desprezadas ou vivem traição, uma série de coisas, dói tanto para vocês, porque vocês entregaram de si para o outro, Vocês se repartiram, vocês se derramaram pelo outro, não foi apenas uma relação. Vocês, no sentido amoroso, no sentido de compaixão, vocês se entregaram pelo outro. E assim, tanto pelo marido, como pelo pai, mas também pelo filho, porque isso é inerente ao gênero feminino. Se repartir pelo outro. E não tem como lutar contra, porque vocês são assim. É a marca de vocês. Então falar no Dia Internacional da Mulher sobre multiplicação é tão fácil, é tão tranquilo. A Bíblia fala por si. Como Maria, exatamente a mesma coisa. Olha, você ficará grávida. E aquele que você germinará, gestacionará, não vem de você, nem de homem. Vem do Espírito Santo. E o que ela falou? Que se cumpra em mim a tua vontade. Eu me derramo diante da tua vontade. Quer dizer, ela colocou tudo a perder. Os seus sonhos, os seus projetos. Com certeza, a sua família, porque ela foi deserdada, estava grávida antes de casar, foi deserdada pela família, pela sociedade. E quando eu falo sociedade, é 300 pessoas. Não muito mais de 50, 60 famílias. Era a região que ela morava ali, era pouca gente. Então ela, pura e simplesmente, para obedecer ao Senhor, para servir ao Senhor, ela entregou de si. E Jesus, o menino Jesus, o homem Jesus, é produto de uma entrega, que a partir dele, porque ele foi repartido, com certeza, na cruz do Calvário, não repartido fisicamente, mas ele foi partido por nós na cruz, ele foi entregue por nós, e essa mulher, menina de tudo, adolescente, pré-adolescente, essa mulher engravida, e ela entrega de si, e ela oferece o seu ventre, a sua vida, para que o Senhor cumpra com a sua obra.
E Jesus, nessa figura como pão, e ele fala que ele é o próprio pão, ele também foi partido. Porque se ele não fosse partido, nós não estaríamos aqui. Veja só, a lógica de Deus, ela é completamente diferente. Ela não é, desculpe falar, racional aos olhos humanos, mas ela é completamente racional aos olhos de Deus. É por isso que eu falei antes para você, né? Que no reino dos céus, na lógica divina, eu não planto para colher, eu colho para plantar, né? É a mão inversa. Por quê? Porque ele dá semente a quem semeia. É assim que a Bíblia diz. E foi uma lógica estabelecida em Adão e Eva. É que eles não perceberam isso, mas foi. Por quê? Adão e Eva plantou para colher ou colheu para plantar? Né? Então, quando a mulher, e vocês mulheres entendem isso é maravilhoso. Porque vocês, na vida de vocês colhem para plantar, né? Então vocês plantam, homens e mulheres de Deus, vocês educam, né? Se não for do ventre biologicamente falando, mas através dos seus ministérios, das suas vidas, porque isso é inerente ao gênero humano, se repartir pelo outro, abrir mão de si, entregar-se todos os dias em sacrifício pelo outro, porque é uma ação espiritual, mas é também uma ação física, orgânica nesse sentido, porque é da própria natureza. Então, quando a gente fala no Dia Internacional da Mulher, nós louvamos ao Senhor por todas vocês e tudo isso que vocês significam. E vocês, nós homens, identificamos isso em vocês. A capacidade de repartir. A capacidade de se entregar às últimas consequências. No último fôlego. Na última possibilidade. Vocês ainda estão se entregando pelo outro. E essa lógica, essa dinâmica espiritual é exatamente, né, o que Jesus faz. Agora sim, né? Inspirado humanamente falando pela sua mãe, que se entregou ainda adolescente. Então, só para a gente lembrar, Maria não teve, sei lá se tinha, mas chá do bebê, não teve enxoval de bebê, a sua família não foi honrada, porque naquela época uma menina, né, que se casasse, ela estava trazendo honra para sua família, a sua família era melhor aceita na sociedade, porque gestacionou uma menina e essa menina casou virgem, né? Então ela trouxe vergonha para sua família, não teve bodas, não teve casamento, não teve festa, não teve nada, porque Maria já estava grávida. Então pensa nisso de uma maneira pé no chão. O que significou para aquela menina. Mas ela abriu mão. Ou o que significou para Joquebede exatamente a mesma coisa. Quando ele entrega aquele menino, ela coloca aquele menino no cesto, ela está, na verdade, abrindo mão. Abrindo mão da sua maternidade, abrindo mão da sua dignidade, abrindo mão da sua honra. Então ela está tomando uma atitude que, lógico, ela não sabia dos próximos capítulos, nós sabemos, mas ela não. Mas ela se entrega através daquele menino, através daquele ato. E nós temos que identificar isso em vocês, mulheres. A entrega permanente, todos os dias. Vocês se entregam por alguém. Porque isso faz parte da constituição feminina, né? É inerente ao gênero feminino. E vocês se entregam como
capacitação espiritual. Agora, quando vocês são servas de Deus, então não tem para ninguém. Porque tem propósito. Porque vocês sabem que tudo na vida de vocês tem um propósito. E esse propósito vocês guardam no coração, como fazia Maria, né? A Bíblia fala que tudo aquilo que ela ouvia, ela pensava, os sentimentos, por exemplo, de Simeão, quando consagrou o bebê Jesus, né? Na presença do Senhor, ou aquela viúva intercessora que ficava no templo, a mesma coisa. A Bíblia fala que Maria guardava no seu coração. Então, vocês se entregam, ainda que vocês não entendam todas as coisas, mas vocês se entregam e vocês guardam tudo isso no coração, sabendo que um dia o Senhor trará à existência, à luz, todo o resultado do penoso trabalho de vocês. Por isso é a grande bênção comemorar o Dia da Mulher, o ano, né, o Dia Internacional da Mulher. Por quê? Porque vocês fazem isso o ano inteiro, não é só um dia. Mas tem o dia para comemorar, glória a Deus, celebrar, glória a Deus. E a multiplicação, na verdade, é o resultado de quem partiu. E vocês partem, né? O pão da vida de vocês todos os dias pelo outro, para que o outro tenha provisão, suprimento, alimento, consistência, constituição, né? E seja realmente aí sim, a partir dele, uma multiplicação. É uma bênção. A palavra do Senhor ela é poderosa e ela é perfeita. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar? Vamos orar por cada uma de vocês e de nós todos que estamos aqui, nossas famílias, nossos queridos, todos a bênção, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus, né? Para que nós possamos viver a par e passo o que é bom, perfeito e agradável, nossa vida, nossa casa, nossa família. Estamos orando também pela Marilene Taveira, né? E os seus familiares, porque perderam, né, o irmão Amadeu Paulo, né? O irmão Amadeu Paulo faleceu no dia 6 de março, né, sábado, e nós estamos orando também pela irmã Marilene, para que o Senhor console, conforte a sua vida, o seu coração, seus familiares, e, né, mostrando os nossos sentimentos, também a nossa comunhão nesse momento trágico, terrível, mas que ao mesmo tempo sabemos que o irmão Amadeu Paulo está na presença do Senhor, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por cada servo teu que está aqui. Bispo Antônio, Magda, Sueli Felintro, Josué, Joel, Valtir, Kátia, Sônia, em nome de Jesus, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando. Eva, Carlos, filha, genros, netinho, João, Roseli, Ângela, familiares, filhos, netinho, netinha, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando em nome de Jesus, cuidando, curando, visitando, restaurando e consolando. No caso da irmã Marilene, consolando, confortando, trazendo a paz no seu coração, sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre nós todos, meus tios que estão aqui, minhas tias, netos, filhos, genros, noras, a presença, o poder, o mover de Deus, meus pais, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, visitando cada família, cada lar representado, ó Deus, o mover, a plenitude, a graça, a presença, o poder de Deus se derramando sobre as nossas mulheres, as nossas queridas irmãs, que são mães, que são avós, estão solteiras ainda, mas que estão se preparando como filhas, como servas tuas. Senhor, nós te engrandecemos e consagramos esse dia no teu altar, porque também é tempo de reconhecimento.
o que as tuas servas são, como instrumentos teus, maleáveis, flexíveis, nas tuas mãos, são bênção nas nossas vidas. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós, sobre todos os nossos queridos, protegendo, guardando, suprindo, tocando, tornando saudável veias, artérias, tendões, órgãos, coração, fígado, rins, pulmões, recebam a cura, pâncreas, plaquetas, em nome de Jesus, recebam a cura, circulação sanguínea, Senhor, depura, purifica, traz saúde para o sangue, para o mover do Senhor, trazendo saúde, trazendo libertação da enfermidade, da dor, do desespero, da angústia. Toca, visita, Senhor, em nome de Jesus. Nós te clamamos em nome de Jesus pelos nossos queridos brasileiros, uma nação brasileira que está assolada terrivelmente pelo sofrimento, pela tragédia, pela pandemia. Tem misericórdia, Deus de poder. A tua palavra fala que nós somos teus, o nosso povo é do Senhor. Por isso derrama-te com a tua misericórdia, com a tua compaixão, perdoando-nos dos pecados, transgressão, iniquidade. Sara a nossa terra, liberta a nossa terra, traz o teu mover, do teu poder, em nome de Jesus. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Toca, visita, cura, restaura, ressuscita. Senhor, restitui. Visita os teus servos, as tuas servas, mas também o nosso povo, Senhor. Está assim uma situação muito difícil. Por isso, ó Deus, que o nosso emocional, os nossos sentimentos, a tristeza, a angústia, sejam consolados, confortados pela paz que excede o entendimento. Uma paz que só o Senhor nosso Deus tem. Derrama-te com a tua paz. O príncipe da paz, o rei de Salém, se manifeste sobre cada um de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que a graça, a presença, o mover de Deus esteja sobre cada vida, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque ninguém pode te resistir, porque você carrega o amor eterno do Deus Pai através de Jesus Cristo, autor e consumador da tua fé. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, feliz Dia das Mulheres para todas vocês, parabéns, sintam-se abraçadas, em nome de Jesus, todas vocês, vovós, esposas, filhas, tias, o Senhor esteja sobre a vida de cada uma de vocês, mamães, vocês que são filhas, solteiras, jovens, o Senhor tem toda uma vida de sucesso, de conquista, de realização, em nome de Jesus. Amém? Oi Mariana, tudo bem com você? Deus abençoe, manda um beijo para Dona Ivone também, a tua mãe. Deus abençoe esse dia especial das mulheres, para todas as mulheres também da tua casa, viu Mariana? Deus abençoe, Kátia também, Kátia lá de Valinhos, o Senhor te abençoe, também a tua filhinha, a Rafa, o Senhor também abençoe, Bispo Antônio, abençoe a Suzy, Priscila, a tua filha também, em nome de Jesus, a tua nora, a glória, a presença, o poder de Deus, em nome de Jesus, se derramando sobre a vida de vocês também, em nome de Jesus, derramando do poder, da graça, da plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Oi Mariana, saudades de vocês também, viu? Deus abençoe, manda um beijo para o Renato, manda um beijo para a Dona Ivone, seu pai, seus queridos aí, em nome de Jesus.
Que Jesus abençoe suas filhas. Amém. Deus abençoe também a vocês todas em nome de Jesus. Obrigado. Um beijo para vocês. Feliz Dia das Mulheres. Lembrem-se, mulheres, vocês carregam essa característica. Faz parte do caráter feminino. Repartir, partir, para depois haver a multiplicação. É exatamente o que aconteceu com todas as mulheres da palavra do Senhor. Não foi assim? Quando Ana entrega... a palavra de Deus é maravilhosa, né? Mas quando Ana entrega Samuel, Ana está se partindo. Porque era tudo que ela tinha, era o precioso dela, mas ela entrega. E a entrega de Samuel, fala o que a Bíblia? Que depois Ana teve filhos, no plural. Até então ela era estéril. Mas quando ela entrega Samuel, ou seja, ela se parte para que o seu repartir se transforme em multiplicação. É por isso que todas as vezes que o Senhor Jesus dá graça, ele parte o pão. É um processo divino, é uma dinâmica do reino dos céus. E essa palavra está sobre a tua vida, está sobre esse dia, está sobre os teus afazeres, em nome de Jesus. Um grande beijo para todos os seus amados bispos. Mariana, um grande beijo para você também, viu, Mari? Um grande beijo para você, para o Renato e todos os teus familiares. Beijo para todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor.